Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Esotérica FM e também simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em todos vocês. Este é o significado deste termo hindu, Namastê. E com ele nós iniciamos o programa Lux Esotérica desta quarta-feira, dando prosseguimento a essa nossa série de programas que aborda estudos continuados e comentados de ocultismo, de esoterismo, de teosofia e todos os assuntos relativos à espiritualidade humana. Aqui quem está falando, amigos, é Osmar de Carvalho, sou o coordenador da loja Esotérica Virtual e também sou programador aqui na Esotérica FM. Mas para darmos um início realmente pujante nesse nosso trabalho de estudo aqui do livro O Lado Oculto das Coisas, vamos pronunciar o mantra da vida una, trazendo para esse trabalho espiritual as influências dos grandes mestres da Fraternidade Branca, para que eles possam ser uma inspiração para esse trabalho. Então, aqueles que quiserem, pedimos, fechem os seus olhos, buscando a sua conexão com o seu ser interno, e vamos procurar compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Assim, meus irmãos, com essas boas vibrações, nós iniciamos a continuidade aqui dos nossos estudos relativos ao texto do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, tido como o maior ocultista do século XX, grande esoterista, grande teósofo, clarividente, e que legou para a humanidade diversos livros, entre eles este livro que nós estamos estudando, seus tópicos de grande relevância, que eu acho que contribui muito para a cultura espiritual dos nossos amigos e amigas que nos acompanham, e gostaríamos de agradecer muitíssimo o prestígio, a audiência de todos vocês. Podemos ver aqui pelo gráfico de audiência que sempre nos 15 minutos que precedem aqui esse horário das 21 horas, o gráfico da audiência sobe aqui. Então, porque nós temos amigos que estão aí do outro lado, e saibam que aqui desse lado vocês têm um irmão, um condiscípulo de vocês nessa caminhada da evolução espiritual, e se nós estamos aqui é porque assim o universo quis. Nada é por acaso. Todos nós somos buscadores e procuramos beber nas mais diversas fontes, e se esse programa, se esse trabalho, se as nossas páginas na internet podem ser um canal, que eles assim o sejam e sejam abençoados pelos grandes mestres a quem nós dedicamos esse trabalho. No dia de ontem, na terça-feira, nós abordamos aqui o início desse tópico do livro do Leadbeater, que fala da influência das cerimônias, né? Mas antes de chegar especificamente nas cerimônias, Leadbeater nos falou ontem na nossa leitura aqui sobre a existência da grande fraternidade branca, a grande comunhão dos santos, a sanga dos iluminados, aquele muro, a verdadeira coraça espiritual que protege a humanidade, todo esse planeta, de sossobrar dentro das trevas, dentro da ignorância.
E nós pudemos estudar ontem, e aqueles que não puderam estar ao vivo aqui conosco, podem ouvir aí na página da rádio, ou então na loja esotérica virtual, o programa de ontem, com mais detalhes. Falamos sobre a Fraternidade Branca, sobre o seu chefe, o grande iniciador único, e que abaixo dele existe toda uma hierarquia dos mestres, dos discípulos, e que para os efeitos práticos de instrução do mundo, existe um cargo na hierarquia que é chamado de Bodhisattva. O Bodhisattva é o grande instrutor dos anjos e dos homens, aquele que periodicamente se manifesta dentro das sociedades humanas para inspirar, para fundar as novas religiões, o novo pensamento espiritual, adaptando a velha mensagem que é igual e sempre foi, sempre será, de que dentro do homem habita uma chispa divina, e que essa chispa proveio do nosso emanador, do nosso Criador, o grande Logo solar, fonte de toda a força, de toda a energia, de toda a beleza e de toda a verdadeira espiritualidade. Então, essa hierarquia trabalha nesse planeta trazendo essas influências. E o cargo de Bodhisattva, ou de instrutor do mundo, como o termo já diz, é um cargo. Então, ele já foi ocupado por alguns dos grandes mestres. O último deles, antes de passar para o atual, foi aquele que nós conhecemos como o príncipe Siddhartha, que após a sua libertação ficou conhecido como o Buda, o grande iluminado. E quando o senhor Buda ocupou o cargo de instrutor do mundo, ele se reencarnou por diversas vezes, e aí Elie Bitter nos relembrou das suas encarnações dentro da nossa atual civilização, da quinta raça da humanidade, a raça ariana. Ele teria sido Vyasa nos primórdios da raça ariana, que tem o seu início na região da Índia, na região do Tibete. Depois, posteriormente, ele foi Zoroastro, com a grande filosofia da luz e do fogo. Também foi o Thoth Hermes, o 3 vezes grande no Egito, uma passagem que obviamente brilha até hoje. E também foi Orfeu entre os gregos, fundando os mistérios órficos. E terminado esse trabalho, na sua última aparição entre os humanos como instrutor, ele atingiu o Budato, se transformando no primeiro dentre a nossa humanidade a atingir esse excelso posto de Buda, tendo libertado a sua chispa divina, que entrou em definitivo no Nirvana, apesar dele ainda ter um imenso amor, uma imensa compaixão pela nossa humanidade e manter estreitas relações com a nossa humanidade. Mas ele passou o bastão para aquele que o sucedeu dentro da Fraternidade Branca, que foi o Senhor Maitreya, como ele é conhecido no Oriente, que também iniciou quase que imediatamente as suas encarnações divinas, se manifestando como Krishna, depois estando juntamente, tomando o corpo do Mestre Jesus, se associando com ele para que fosse passado o Evangelho, e depois ele reapareceu jogando a sua influência sobre Maomé, sobre Guru Nanak na Índia, o fundador do Sikhismo, Maomé, o fundador do Islamismo, e no século passado esteve também trazendo as suas influências sobre Jiddu Krishnamurti, esse grande instrutor que foi revelado pelos teósofos e que foi preparado para receber também essa excelsa entidade espiritual, que é o chefe das primeiras iniciações da Fraternidade Branca. Então, o instrutor do mundo não
não o é apenas para o Ocidente, mas sim ele é o chefe, o inspirador de todas as grandes religiões, e cada uma dessas religiões tem como cabeça um dos grandes mestres da fraternidade. Então eu gostaria de, nesse ponto, dar continuidade aqui ao texto do Leadbeater, que vai nos estender ainda mais esse assunto. Então aqui é um tópico que ele chama de os 3 caminhos, né? Muito interessante, nós vamos ler a partir de agora. Esses 3 grandes instrutores que tão de perto se sucederam um ao outro na Índia, que foram, né, Gautama, Buda, Krishna, né, como o Maitreya como Krishna, e depois como Shankaracharya, que ele também comentou, né? Esses 3 grandes instrutores que tão de perto se sucederam um ao outro na Índia contribuíram para dar um novo impulso ao longo de cada um dos 3 caminhos. O Buda fundou uma religião com preceitos minuciosos para a vida cotidiana, necessários para aqueles que deviam seguir a senda da ação, enquanto que Shankaracharya proveu o ensinamento metafísico àqueles para quem o caminho é a sabedoria. E o Senhor Maitreya, manifestando-se como Krishna, cuidou de um supremo objetivo de devoção, destinado àqueles outros para quem a devoção é a via mais curta para chegar à verdade. O cristianismo, porém, deve ser considerado como o primeiro esforço do grande Bodhisattva para estabelecer uma religião que se estendesse a outros países, já que seu trabalho como Krishna objetivou a Índia em particular. Para os que, por detrás da manifestação exterior, penetram o sentido interno e místico, será significativo que o raio ou tipo a que pertencem o Senhor Buda, o Bodhisattva e o nosso mestre Kutumi seja, em um sentido especial, manifestação do segundo aspecto da divindade solar, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui Leadbeater justamente comenta esta sucessão de mestres, né, e de instrutores, né, de encarnações divinas do grande Bodhisattva, ainda enquanto o Senhor Buda, que foi naquela vida a sua última manifestação física sobre o planeta, e sendo assumido o cargo de instrutor do mundo pelo Senhor Maitreya, que já se encarna imediatamente como Krishna na Índia, mas essa mensagem como Krishna foi dada muito especificamente para a Índia. Mas quando o instrutor do mundo, né, assume o discípulo, o Mestre Jesus, para o seu trabalho, aí realmente a instrução toma um outro nível, porque o cristianismo é a primeira das manifestações religiosas, né, que não se dirigiu exclusivamente para uma única etnia, um único extrato populacional, provavelmente até prevendo a grande expansão demográfica que o mundo teria nos séculos subsequentes. O instrutor do mundo então designou uma filosofia religiosa baseada no amor, baseada no perdão, dando também aos discípulos mais próximos também uma série de instruções práticas que infelizmente nos dias de hoje estão praticamente perdidas, né? Porque toda grande religião tem também os seus mistérios, né? E lamentavelmente os mistérios cristãos foram perdidos na sua maioria, né? Restando alguns poucos que ainda são praticados até hoje, e sobre isso também que Leadbeater comenta. Ele fala também sobre a questão de que o Senhor Buda e o Mestre Kutumi ambos atuam dentro daquela linhagem do segundo raio, né? O raio
do amor-sabedoria, que é, por assim dizer, a tônica de todo o nosso sistema solar. Porque o nosso Logos solar, a grande fonte de toda a vida física e espiritual, ele tem como raio pessoal o segundo raio do amor-sabedoria. Daí que há uma certa facilidade, né, no surgimento no mundo desse tipo de religião. Mas Leadbeater prossegue aqui comentando: a religião tem um lado objetivo, atua não somente do interior, com o despertar da mente e do coração de seus seguidores, senão também do exterior, cuidando que as influências elevadas e purificadoras lhes cheguem constantemente aos vários veículos. O templo ou a igreja não significam apenas um lugar de culto, mas também representam um centro de magnetismo, através do qual forças espirituais podem se difundir pela área da circunvizinhança. As pessoas esquecem muitas vezes que até mesmo os grandes seres devem executar o seu trabalho em obediência às leis da natureza, e que para eles é dever imediato economizarem sua força tanto quanto seja possível, e por conseguinte fazerem tudo quanto lhes cumpre de maneira mais fácil que estiver ao seu alcance. Então o Leadbeater justamente menciona aqui de que os templos, as igrejas, na verdade são centros de alta magnetização espiritual, e que a tradição do templo, que obviamente não se iniciou com o cristianismo, porque na Ásia sempre houveram templos, no Egito, nas culturas antigas também sempre existiram. A tradição do templo é muito antiga, porque ali se reúnem forças, se reúnem pessoas altamente espiritualizadas que paulatinamente magnetizam e remagnetizam aquele ambiente, e assim ele vai se transformando em si num canal de bênçãos, num canal de proteção e um verdadeiro vertedouro, né, das energias espirituais. Então os mestres acabam utilizando esses templos, esses locais, esses espaços consagrados como um fulcro aqui no plano material para a distribuição do seu poder, das suas bênçãos, né? E o Leadbeater prossegue: neste caso, por exemplo, se o objetivo for o de fazer brilhar a força espiritual sobre determinada região, não seria econômico expandi-la indiscriminadamente por toda parte, assim como se for uma chuva, porque tal coisa exigiria que o milagre de sua materialização até um grau inferior se realizasse em milhões de lugares simultaneamente, uma vez para cada gota, por assim dizer, representando cada gota um esforço enorme. Muito mais simples seria estabelecer em certos pontos centros magnéticos, onde a mecânica de semelhante materialização fosse instalada de forma permanente, de tal modo que, emitida do alto só uma pequena força, pudesse esta alcançar instantaneamente extensa área. Esta é, meus amigos e amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, a lógica para a existência desses templos, das igrejas, catedrais, né, e outros centros de purificação e de oração, porque esses ambientes são magnetizados e são uma forma cosmicamente econômica de produzir os efeitos espirituais, porque se realmente essas energias houvessem de ser distribuídas, né, por atacado, né, isso demandaria uma força extremamente poderosa. Não que ela não exista, mas os mestres preferem exatamente a economia, o bem utilizar das suas energias, das suas bênçãos. Então a utilidade dos templos e centros de magnetismo é muito grande, né? E o Sr. Leadbeater continua: as religiões primitivas
conseguiam fazê-lo com a instalação de centros fortemente magnetizados, como os representados pela imagem, né? Ou pelo lingam, né? A lingam é o culto que os hindus têm em certos templos, né? Da energia positiva, a energia geradora da natureza, né? Também na Índia aqui o Leadbeater fala pelo altar do fogo sagrado entre os Parsis, ou pela estátua do Senhor Buda entre os budistas. Como cada adorador comparece diante de um desses símbolos para manifestar sua devoção ou gratidão, não só atrai ele sobre si a força correspondente, mas também fala irradiar-se sobre os que se encontram ao seu redor nas proximidades. E sobre o cristianismo, Leadbeater menciona: ao fundar a religião do cristianismo, o Bodhisattva, né, o Senhor Maitreya, o Cristo, tentou uma nova experiência com o objetivo de, pelo menos uma vez ao dia, assegurar uma distribuição mais completa e efetiva desta força espiritual. A circunstância de que experiências novas desta espécie podem ser tentadas, de que, não obstante seja um magnífico sistema de hierarquia inalteravelmente alicerçado sobre a rocha das idades, ele permite, contudo, tanta liberdade a seus ministros e é certamente do mais profundo interesse. Mostra isso que tal organização, a mais conservadora de todas no mundo inteiro, é, porém, ao mesmo tempo extremamente liberal, e que a mais antiga forma de governo é também a mais adaptável. Somente no que se refere ao augusto chefe da hierarquia é que nós podemos usar, em sua mais completa acepção, aquelas antigas palavras de uma oração da Igreja da Inglaterra, que diz o seguinte: em seu serviço a liberdade é perfeita. Então, o sistema ao qual a Igreja cristã acabou se sedimentando é o sistema da hierarquia espiritual que sempre esteve em voga nas mais diversas tradições espirituais. E, obviamente, que ela foi renovada com a presença do instrutor do mundo e que confiou a esses sacerdotes, a esses iniciados, por assim dizer, dentro da tradição cristã, o poder de levar as bênçãos diretamente dos planos espirituais para o plano material. E muitas pessoas julgam que esta hierarquia eclesiástica, ela é, na verdade, uma amarração, ou que ela seja uma maneira de conduzir um exército ou de limitar as pessoas. Na verdade, é um grande privilégio, né, pertencer a esta hierarquia, e eu pessoalmente tenho esse privilégio porque eu sou um sacerdote da Igreja cristã, né, da Igreja Católica de Cristo, e não especificamente de qualquer outra igreja. Mas ser um sacerdote é realmente ter o seu corpo, a sua alma, o seu espírito como canais que permanentemente podem ser ofertados para a distribuição da energia divina, para as bênçãos, para a cura, para sanar não só as chagas do corpo, mas principalmente iluminar e instruir aquelas demandas da nossa alma, que muitas vezes, né, a escuridão na alma prejudica muito mais o corpo do que as mazelas e as doenças físicas, né? Então, o sacerdócio da Igreja cristã, ele é um poder de distribuir aquelas energias que são estabelecidas pelo instrutor do mundo no plano superior, né? E assim trazer, né, se o sacerdote católico, cristão, realizar, né, ele celebrar a missa e os outros sacramentos pelo menos uma vez ao dia, isso provoca a descida dessa energia do Bodhisattva para a influência, para a bênção da sua comunidade, né?
E arremata aqui o Leadbeater, né? Esta igreja, como a vemos hoje, não é senão uma débil representação do que o seu fundador tencionou fazer. Originariamente, possuía ela os seus mistérios maiores, como todas as outras crenças, e seus estágios de purificação, iluminação e perfeição, pelos quais tem que passar os seus filhos. Com a expulsão por heréticos dos grandes doutores gnósticos, esse aspecto ficou perdido para a igreja, e a única ideia que agora se apresenta diante dos seus membros é o primeiro dos 3 estágios, né? O estágio de purificação, e assim mesmo em termos que não correspondem exatamente ao seu sentido primitivo. Orígenes, um dos homens mais eminentes que já existiram, descreveu com muita clareza os 2 tipos de cristianismo, né? O somático ou físico e o espiritual, dizendo que o primeiro objetiva apenas as massas ignaras, mas que o último se destina àqueles que sabem. Nos dias presentes, a igreja esqueceu o verdadeiro lado espiritual e superior do ensinamento, ocupando-se apenas com tentativas piedosas de explicar que há, de uma ou de outra forma, um lado espiritual no ensinamento menor, que é praticamente tudo que nela restou. E Leadbeater assim comenta, porque nós sabemos que essa cultura predominante, né, no Ocidente, que é a cultura judaico-cristã, primeiramente nós vemos que a presença do instrutor do mundo há 2000 anos atrás, né, ou há 2100 anos atrás, se nós formos seguir as informações esotéricas, né, se tratava de uma maneira de reformar a tradição judaica, né? Porque o judaísmo já tinha passado toda a sua influência pelo Egito, né? Já tinha incorporado muito da sabedoria egípcia, principalmente através da própria tradição do templo, né? Que os egípcios praticavam de uma maneira muito ciosa, né? Mas, como tudo, né? A civilização egípcia terminou através da sua decadência moral, da sua decadência até espiritual, e o povo hebreu é que deu continuidade a isso. Inclusive essa visão bastante chauvinista, né, e machista da religião, ela tem início exatamente com o judaísmo, há cerca de 3.000 anos atrás, que se institui essa maneira patriarcal, né, onde o homem tem uma predominância, né, e a mulher ficou relegada dentro da religião no Ocidente a um segundo plano. Então Jesus, sendo o canal do instrutor do mundo, na verdade trouxe uma reformulação, trouxe uma nova mensagem. Ele que foi mais um dos profetas, né, que não foi reconhecido na sua totalidade. E lamentavelmente ele foi tão perseguido que o trucidaram, né, e abortaram realmente uma vida que poderia ter sido muito mais instrutiva, muito mais ter trazido muito mais conteúdo para aqueles povos. Mas o poder do instrutor do mundo é tão grande que não se pôde conter, né, a morte simples do corpo físico do Mestre Jesus não foi capaz de conter a potência desta mensagem que o Cristo trouxe, porque ela emana desde o plano mental com uma força estupenda. E daí que nos primeiros 3 séculos da era cristã, após o desaparecimento de Jesus, inúmeros grupos gnósticos, né, ligados direta ou muito proximamente aos discípulos diretos de Jesus, praticavam todos os preceitos que o instrutor do mundo passou, praticavam seus ritos secretos iniciáticos, né? E esses que eram assim chamados de gnósticos foram perseguidos ferrenhamente por aqueles que lá no final do 3º século, do 4º século,
instituíram a ortodoxia cristã, né? Ortodoxia, que quer dizer supostamente a visão correta do que seria a mensagem. Então, os escritos, os próprios gnósticos foram perseguidos, muitos foram mortos, né? E aí realmente a igreja cristã perdeu muito do seu lado interno, do seu lado oculto, e a sorte é que os rituais que foram, né, a partir daquela ortodoxia, foram tomados, eles já pertenciam à tradição de mistérios antigas, né? Todos os sacramentos, o batismo, a missa, tudo isso já existia antes, né? O cristianismo, ele é uma reformulação praticamente das tradições já existentes de mistérios, né? E o que chegou até nós é uma pálida ideia do que acontecia realmente lá naquele passado, e nós vamos comentar, né, no próximo tópico, a existência de uma magia cristã, que é aquilo que está por trás, né, dos rituais, que está por trás dessa descida das bênçãos divinas, e vai ser exatamente o próximo tópico que nós vamos ler aqui do livro do Leadbeater, e vamos comentar para vocês, amigos e amigas ouvintes, que estão nos acompanhando aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM. E agradecemos, e vamos fazer nesse instante uma pequena pausa para nós tomarmos aqui uma aguinha, e vocês vão ouvir agora na sequência uma mensagem da loja Esotérica Virtual, o site que vocês encontram em www.levir.com.br, e agradecemos aí o apoio dos simpatizantes e dos associados da loja Esotérica Virtual, que provém as condições para que nós possamos estar aqui exercendo aqui esse trabalho, trazendo muita informação, muito conhecimento, muita sabedoria para vocês, amigos. Então, na sequência, nós retornamos. Fiquem agora com a mensagem da loja Esotérica Virtual. E retornamos ao vivo, caros amigos e amigas ouvintes, aqui da Rádio Esotérica FM, também aos amigos simpatizantes e já associados da loja Esotérica Virtual. Estamos aqui no programa Lux Esotérica, estudando os tópicos do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, e chegamos aqui à altura do estudo, aqui na página 103 desse livro, que vai nos falar da magia cristã, alguma coisa que muitos cristãos que estão por aí sequer imaginam que existe. Então, Leadbeater nos fala o seguinte sobre a magia cristã. Não obstante, e a despeito de tudo isso, né, da decadência, né, de tudo que a igreja já passou na sua história, a antiga magia que foi instituída pelo fundador, né, o instrutor do mundo, o Bodhisattva, o Cristo, ainda opera de maneira efetiva nesta igreja. Até mesmo nesses dias de sua decadência, ela permanece, sem dúvida, sob orientação e controle. Existe ainda uma força vital e real nos sacramentos, quando verdadeiramente administrados, que é o poder da própria divindade solar. E essa força promana daquele que nós chamamos o Mestre Jesus, constituindo o seu departamento especial. E aí, obviamente, vale uma série de comentários aí, porque, primeiramente, essa dificuldade de entender essa dicotomia que existe, né, entre Jesus e o Cristo, né? Lá na loja Esotérica Virtual vocês têm uma conferência minha que fala exatamente dos múltiplos significados da palavra Cristo, né? Cristo quer dizer unção, né? E o ungido, né, aquele que se denomina Cristo, é aquele que recebeu uma influência
muito forte dos planos espirituais. Mas também existe o Cristo histórico, ou seja, o instrutor do mundo, que periodicamente ou se reencarna pessoalmente, sendo um avatar, né, por assim dizer, ou então, e o que é mais comum, ele toma o corpo de certos discípulos avançados por um certo período, e aí passa uma série de mensagens, e daí se inicia uma nova linhagem filosófica ou uma nova religião. Foi isso que aconteceu com Jesus há cerca de 2000 anos atrás, né? Porque Jesus era um grande iniciado da Fraternidade Branca, teve a oportunidade de ser iniciado nos mistérios egípcios, né? Por isso que existe essa omissão na Bíblia em relação a Jesus, dentro do seu histórico, né, nas passagens bíblicas, do que ele teria feito entre os 12 e os 30 anos, né? Há esse lapso que a Bíblia não menciona, mas é exatamente quando Jesus se dirigiu para o Oriente, tendo sido instruído no Egito, tendo ido visitar as escolas da Índia, né? Feito toda uma peregrinação por aquelas paragens, e ali realmente bebeu do cabedal das instruções de sabedoria dos orientais, que naturalmente são infinitamente superiores a qualquer coisa que tenha surgido aqui pelos lados da Europa ou pelo resto do Ocidente, né? Então Jesus não caiu pronto aqui no planeta, né? Na verdade, a sua encarnação maravilhosa que deu a nós a doutrina cristã, na verdade é a culminância de um processo iniciático do próprio Mestre Jesus, que através de muitas encarnações, né, algumas delas até de uma forma oculta, mencionadas na Bíblia, no Velho Testamento, ele vem exatamente cumprir aquela promessa, né, de que haveria de vir o Messias. E é lamentável que os judeus, né, que o povo hebreu não soubesse reconhecer o que é realmente o Messias, né? Porque a palavra Messias, que origina Messes, que origina a palavra missa, é exatamente aquele que é veículo dessa energia da divindade solar, das bênçãos espirituais que vêm do sol. Então todo o grande instrutor espiritual, ele é um Messias. E é por isso que o sacerdote pode rezar a missa, porque ela é também uma espécie de energia messiânica, por assim dizer, porque a Messes, né, que se transformou na missa moderna, sempre foi uma tradição dos povos antigos de comemorar as grandes colheitas, a fartura dos alimentos. E o alimento nada mais é do que a energia do sol, a energia divina que penetra a terra, que penetra as plantas, que fazem esse milagre da fotossíntese e transformam a luz, né, em alimento, em moléculas que nós podemos consumir para a nossa própria combustão interna, e assim nós podemos sobreviver. Então a missa nada mais é do que uma refeição ritualística onde se comemora essa descida das bênçãos divinas. E o sacerdote, aquele mestre, aquele que incorpora também essas energias, é um profeta, é um Messias. Então nesse aspecto Jesus foi um grande Messias, né? E eu não sei por que cargas d'água realmente isso da limitação coletiva da humanidade, que esse mestre não foi plenamente reconhecido só por alguns que realmente foram capazes de perceber a magnitude do que estava acontecendo. Então, quando Jesus, sobre ele desce, né, no batismo no Jordão, a pomba do Espírito Santo, sendo batizado por João Batista, ali fica unida a consciência de Jesus com a do instrutor do mundo,
e durante 3 anos, né, até que Jesus realmente fosse morto, ele deu todas as instruções, sendo totalmente encapsulado pela consciência do instrutor do mundo, e aí a sua mensagem tomou uma outra dimensão. Mas depois que esse processo termina, Jesus continua a sua evolução, né? Isso pode, para muitos que estejam ouvindo isso pela primeira vez, né? Vocês me desculpem a novidade, mas o Mestre Jesus não se aperfeiçoou totalmente naquela encarnação. Ele viria ainda a se reencarnar algumas vezes posteriormente, inclusive a encarnação imediatamente seguinte de Jesus foi como Apolônio de Tiana, que foi um outro personagem que foi extremamente perseguido pela tradição ortodoxa do cristianismo, porque Apolônio de Tiana fazia todos os milagres que Jesus também fazia. Se tem referências de Apolônio de Tiana fazendo milagres de cura, em que ele caminhava sobre as águas, que ele tinha o poder da ubiquidade, ou seja, ele aparecia em 2, 3 locais ao mesmo tempo, as pessoas viam a sua imagem. Era realmente um personagem divino e que foi a encarnação subsequente de Jesus. E o Mestre Jesus, ele é um mestre do 6º raio, ou seja, ele é um mestre que tem uma tônica totalmente ligada à devoção às religiões que tem essa tônica do amor incondicional a Deus, aos santos, a divindade. Então, o cristianismo, enquanto religião, é inspirado profundamente pelo instrutor do mundo, mas é cuidada muito especialmente por Jesus. Jesus ainda hoje está com a nossa humanidade, inclusive tendo a sua encarnação conhecida pelos iniciados, né? Porque nenhum dos mestres que resolve se transformar num Nirmanakaya, ou seja, num mestre de compaixão e de sabedoria, eles não podem viver só nos planos espirituais, eles precisam ter também corpos físicos. E daí que Jesus reside exatamente naquela região da Terra Santa e procura continuar esse trabalho do cristianismo, que ainda vem se ampliando, né? O cristianismo jamais parou de crescer e é realmente essa potência que é devido exatamente a grande força intelectual e espiritual do Cristo e pelos cuidados que o Mestre Jesus foi dando dentro dessa religião. Mas o Leadbeater continua aqui esses comentários dizendo isso, né? E até retomando o texto anterior, que diz o seguinte: e essa força, a força da divindade solar, emana daquele que nós chamamos o Mestre Jesus, constituindo o seu departamento especial. Não foi ele, né, Jesus, mas o Cristo, o Senhor Maitreya, que fundou a religião, mas sem embargo de haver sido deixada aos cuidados daquele que cedeu seu corpo para a obra do fundador. A crença em seu interesse pessoal pela igreja cristã quase que desapareceu em muitos ramos desta, cujos membros o consideram mais como um instrutor que viveu há 2000 anos do que como um poder ativo na igreja hoje. Esqueceram que ele é ainda uma força vivente, uma presença real, sempre e verdadeiramente conosco, até o fim do mundo, conforme ele disse, está escrito nas grandes escrituras cristãs. Não Deus no sentido idólatra, mas o canal através do qual a energia divina tem chegado a milhões de pessoas. O ministro, né, Jesus, o ministro que tem a seu cargo o setor devocional do trabalho do Cristo. Então Jesus, ele é um grande catalisador, um coordenador do trabalho das religiões devocionais,
e não só o cristianismo, mas também o islamismo e também as religiões devocionais do Oriente, porque o Mestre Jesus é, por assim dizer, a cabeça, né, dentro da fraternidade branca do sexto raio, que é aquele que trata das religiões devocionais, que é uma das 7 maneiras que nós podemos nos aproximar do divino. E com relação ainda à igreja, Leadbeater comenta: a igreja desviou-se bastante da trajetória originariamente traçada para ela. A finalidade inicial era ir ao encontro de todos os tipos, né? De todo tipo de pessoa, e não só aquele que se dizia cristão, né? Daí que essa igreja tomou a alcunha de católica, né? Católica, que quer dizer universal, ou seja, que deveria abarcar todos os seres humanos, independentemente até das suas crenças particulares, né? Hoje em dia atende somente a um tipo, né? Um tipo de pessoa, e assim mesmo de modo muito imperfeito, que são exatamente aquelas pessoas que são devotas, né? A reconstrução dos laços há de vir, e como a atividade intelectual é a marca de nosso tempo e da última civilização, o renascimento intelectual, evidenciado na crítica elevada, tem como real objetivo habilitar a religião a ir ao encontro de outro tipo de mente. Se apenas os sacerdotes e os instrutores possuíssem a vantagem do conhecimento direto, seriam eles capazes de entender-se com o seu povo e ajudá-lo nesta crise, guiando-lhe a atividade intelectual com os recursos do seu próprio conhecimento da verdade e mantendo-lhe viva nos corações a espiritualidade, sem a qual o esforço intelectual não pode ser senão estéril. Ou seja, a igreja cristã acabou perdendo seu foco de atender a humanidade como um todo. E como Leadbeater comenta, muito imperfeitamente, ela atende aqueles que são devotos, mas ela já não consegue mais abarcar aqueles que têm dentro do espectro dos 7 raios, que tem um pensamento filosófico, ou que tem um pensamento científico, ou aqueles que têm uma tendência mais artística, libertária, ou aqueles que são mais da organização, que são mais do aspecto prático da vida. Esses já não são mais atendidos pela igreja cristã e católica, muito especialmente, né? E o Leadbeater vai arrematando, né? Não só a igreja tem esquecido inteiramente ou quase a doutrina original ensinada por seu fundador, como muitos de seus sacerdotes têm hoje uma concepção restrita do verdadeiro significado e da força das cerimônias que lhes cabe celebrar. É provável que o Cristo previsse que tal coisa havia de suceder, pois ele dispôs cuidadosamente que as cerimônias funcionassem, ainda que os celebrantes e o público não tivessem nenhuma compreensão inteligente dos seus métodos ou de seus resultados. Seria difícil explicar o traçado do seu plano ao cristão comum. Ao esoterista deve ser mais fácil compreendê-lo, pois que já se familiarizou com algumas de suas ideias. Nós, que somos estudantes, ouvimos às vezes falar do grande reservatório de energia que os Nirmanakayas estão constantemente abastecendo, a fim de que o seu conteúdo seja utilizado pelos membros da fraternidade branca, né, da hierarquia, e dos mestres e seus discípulos, para ajudar a evolução da humanidade. O plano elaborado pelo Cristo a respeito de sua igreja cuidou que nesse reservatório houvesse um compartimento destinado especialmente à religião, e que determinado grupo de oficiantes ficasse investido do poder de, mediante a prática de certas cerimônias e o emprego de certas palavras e sinais,
aplicar a energia ali armazenada em benefício espiritual do povo. O esquema adotado para a investidura do poder é o que se chama de ordenação, né? Ou das ordens sacras, como são conhecidas na igreja. E assim vemos desde logo o que realmente significa a doutrina da sucessão apostólica, sobre a qual tanta discussão se tem suscitado. Eu mesmo, né, aí Lady Bitter falando, né, eu mesmo resisti fortemente a essa doutrina quando oficiava como sacerdote da igreja anglicana, né, que foi membro dela, Lady Bitter. E quando pelo estudo da teosofia vinha compreender melhor a religião e a ter uma visão mais ampla da vida, comecei a duvidar se efetivamente a sucessão queria dizer tudo aquilo que da parte ritualística se supunha. Mas com o prosseguimento do estudo, regozijei-me por verificar que existia um fundamento real para a doutrina e que ela significava muito mais além do que os nossos melhores seminários ensinavam. Ou seja, palavras realmente muito sábias de Lady Bitter, mencionando exatamente uma coisa que é de pouco conhecimento dos cristãos ou até dos próprios religiosos orientais, de que esses grandes mestres, o instrutor do mundo, os grandes nirmanakayas, que são aqueles mestres que renunciam à beatitude que eles merecem, né, ao seu nirvana pessoal, para ficarem com a nossa humanidade, para trazer bênçãos e ajudar na nossa evolução, eles estão vibrando constantemente e criando assim esse reservatório espiritual de bênçãos que é acessado pelos sacerdotes, que é acessado pelas pessoas que de certa forma conhecem os métodos de trazer lá de cima, né, em dimensões superiores, até esse plano material, essas bênçãos. Daí que esse sistema de ordenação sacerdotal, ele sempre existiu entre os egípcios, entre os hindus, e vem continuando até hoje, mesmo nas escolas aí comuns, quando, né, um aluno termina um curso, ou quer seja o primeiro, segundo grau, em uma faculdade, se lhe faz o quê? Uma colação de grau, né? Por que existe aquela cerimônia da colação de grau? Porque seria de se supor que a pessoa estudou durante 3, 4 anos numa universidade, então ela já está sabendo tudo e não precisa de mais nada, não precisa comparecer naquela cerimônia. Mas aquela cerimônia que é, na verdade, né, a colação de grau é uma cerimônia iniciática, aonde também aqueles paraninfos, aqueles professores que ajudaram no soerguimento daquela intelectualidade, daquele conhecimento do formando, eles colam o grau, ou seja, eles transmitem o poder àqueles que eram estudantes para que eles agora se tornem em profissionais efetivos, né? E na igreja, e mais especificamente na igreja cristã, isso também é um fato, só que envolve exatamente a existência dessa magia cerimonial, essa magia cristã, onde a partir do Cristo, né, quando ele impôs as suas mãos sobre a cabeça dos discípulos, ele transmitiu o poder sacerdotal que ele recebeu dos egípcios, e mais, obviamente, as bênçãos do grande instrutor do mundo, e transmitiu a esses discípulos o poder sacramental, o poder sacerdotal. E isso vem sendo feito de mestre a discípulo, de bispo para padre, desde que o cristianismo existe, fazendo a transmissão desse mesmo poder. E aquilo que a gente enxerga apenas com os nossos olhos físicos não é a totalidade do fenômeno. Esse fenômeno é muito maior, porque
os corpos espirituais, os corpos invisíveis do sacerdote, eles são transformados, eles são magnetizados naquelas cerimônias de ordenação, e também esse sacerdote passa a ser muito especialmente reconhecido pelas hostes angélicas, né? Aliás, esse é que é o grande mistério da ordenação, é você realmente botar esse indivíduo, esse novo sacerdote, antigo diácono ou em ordens menores, em direta conexão com aquela hoste angélica que está diretamente ligada ao instrutor do mundo, e que são chamados os anjos da presença. São esses anjos que são invocados durante as missas, as celebrações cristãs, e são esses anjos que provêm o direto canal entre estas cerimônias, entre esses sacerdotes, entre aqueles fiéis que estão ali comungando dentro de uma celebração, de uma reunião cristã. Todo esse esquema ele é feito para que então, no final ou durante esses trabalhos, uma bênção muito especial, uma bênção muito poderosa possa vir diretamente do instrutor do mundo até aquela comunidade de fiéis, aquela comunidade de pessoas que normalmente são devotos, são pessoas que canalizam a sua religiosidade para a sua devoção. Eu pessoalmente fiz um percurso completamente diferente dentro dessa situação, porque eu sempre tive uma visão muito mais intelectual, muito mais, né, se vocês me permitem o termo, muito mais jnana, ou seja, uma visão não bhakta, né, uma visão devocional, tinha uma visão mais ligada ao conhecimento, à filosofia. Mas a teosofia, o esoterismo me fez ver que a devoção é um caminho extremamente válido para a nossa conexão com a espiritualidade. Ela realmente funciona. Então, aquilo que eu pessoalmente imputava uma grande ignorância aos devotos por comparecerem àqueles templos e muitas vezes adquirirem imagens e objetos, né, literaturas e tudo mais que são devocionais, eu imaginava que isso fosse totalmente não só inviável, como dispensável e até inútil. E hoje em dia eu tenho que fazer a minha penitência, porque eu fui descobrindo que isso, na verdade, ao contrário, tem uma grande efetividade. É óbvio que o devoto raramente tem condições de explicar, né, racionalmente a sua fé, ou de dizer quais são os fundamentos históricos ou filosóficos, muito menos científicos, da sua religião, da sua religiosidade. Mas nós, esoteristas, temos condições de fazer isso. Nós também podemos ser devotos e podemos ser até muito mais, podemos ser místicos e buscar dentro de nós a verdadeira luz que abastece esses rituais, e aqueles de nós que têm vocação para o sacerdócio, que são chamados, né, internamente, são vocacionados, né, para esse trabalho, e que forem também esoteristas, ocultistas, que souberem o que é magia cerimonial, eles serão extremamente úteis para esse trabalho. Então, mesmo que hoje em dia se tenha perdido muito dessa conexão original, esses rituais ainda são realizados, e muitas vezes por pessoas que não têm esse conhecimento por trás, mas eles têm funcionado e têm mesmo assim trazido muitas bênçãos, né? Amanhã nós vamos comentar aqui, dando prosseguimento ao estudo, né, justamente as considerações de Leadbeater sobre a missa, sobre a ordenação dos sacerdotes, né, e outros assuntos relacionados também ao cristianismo. O nosso tempo de hoje já vai
se esgotando. Então, só gostaria uma vez mais de agradecer o privilégio de estar aqui a serviço de vocês, meus amigos e amigas ouvintes, né? E trazendo esses estudos que eu sei que podem ser realmente uma luz para muitos que estão nos acompanhando, até porque esses programas vão ficar todos gravados e à disposição para vocês ouvirem na Loja Esotérica Virtual, aqui na Rádio Esotérica FM, e não só hoje nesse programa que é ao vivo, né, que tem toda essa energia especial, toda essa bênção que nós podemos conduzir através dessas palavras, mas também de uma forma gravada. Então, agradeço o prestígio, a audiência de vocês para o programa Lux Esotérica, que sempre vai ao ar aqui na Esotérica FM, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas. E aqueles de vocês que queiram encaminhar alguma questão, vocês podem fazê-lo através aí do formulário Fale Conosco, tanto na página da Loja Esotérica Virtual, lá em www.levir.com.br, e também aqui no Fale Conosco, aqui na página da Rádio Esotérica FM. Então, agradecidos que estamos, vamos encerrar esse trabalho pronunciando o mantra do ser interno, encerrando da mesma forma que nós o iniciamos com o mantra da unidade, da vida una. Nós encerraremos esse trabalho com o mantra do ser interno, trazendo as influências, uma vez mais, da grande fraternidade, dos mestres de compaixão e sabedoria, encerrando os trabalhos aqui do programa Lux Esotérica. Então pedimos àqueles que quiserem que encerrem, que fechem os seus olhos, buscando uma conexão com o seu ser interno e procurando internalizar, incorporar e compreender o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM e simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Encerramos mais esta edição do programa Lux Esotérica, desejando que nós possamos nos reunir amanhã aqui no mesmo horário, às 21 horas, continuando aqui os nossos estudos do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. A todos uma boa noite, um bom descanso e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos que acompanharam o programa Lux Esotérica desta noite. Até a próxima.